Irmãos, nós estamos na campanha Recebendo o Poder de Deus. Qual é a razão disso? Por que é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens que estavam esperando o noivo. 5 nécias, 5 tolas e 5 prudentes. As tolas não se prepararam, não se encheram, não levaram azeite para esperar. O noivo demorou um pouquinho, acabou o azeite. As prudentes tinham azeite de sobra e as que não tinham ficaram desesperadas. A lamparina apagou, o noivo estava chegando. Elas disseram: me dá um pouquinho do seu azeite. As outras 5 falou para elas: vai lá e compra, paga o preço. Nós compramos, nós pagamos o preço para estar com a lamparina cheia de azeite. Nós sabemos que somos a última geração, estamos nos últimos dias, Jesus está voltando, só não vê quem não quer. A terra está numa verdadeira convulsão, terremoto, vulcão, guerra, rumores de guerra, e agora a coisa pendeu para o lado de Israel, que é o relógio do mundo. Já completou uma geração e Jesus falou que esta geração não passaria e ele viria. Então nós estamos nos últimos dias, devemos estar como as prudentes, cheias do Espírito Santo. Tá bom, pastor, ótimo. Como é que a gente faz para se encher do Espírito Santo? O que nós acabamos de fazer agora. A Bíblia diz, Paulo diz, olha, Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, dando conselhos para que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Ele diz, olha, enchei-vos do Espírito, com cânticos espirituais, com salmos e hinos, e mais uma porção de coisa que nós queremos ver. Então abra sua Bíblia comigo, em Efésios, carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 4. Vamos começar no versículo 17. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou Efésios, capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Amém, queridos? Amados, nós estamos sempre correndo de um lado para o outro. Antigamente era mais, agora com o telefone, principalmente criança e adolescente, nem anda a avaliar e nem sai de casa mais, né? Para bater um futebol, jogar aquele futebolzinho na frente da casa que a gente fazia quando eu era menino. Agora é todo mundo trancado no quarto, ou televisão, ou rede social. Mas no geral, ou no normal, nós estamos sempre ocupados com alguma coisa. Com a nossa família, com o nosso trabalho, a nossa casa, com compras, com amigos, com igreja, e assim por diante. Estamos sempre ocupados o dia todo. E você nem vê passar o dia. De repente, já está de noite, você tem que dormir de novo. Alguns dormem, outros não. Continuam jogando videogame e outras coisas aí, né?
Só tem duas maneiras de vivermos a nossa vida: ou andamos na luz ou andamos nas trevas. Ou vivemos nas trevas, preste atenção, ou vivemos na luz. Não tem meio termo. Ou nós vivemos na luz, ou nós estamos vivendo nas trevas. O cristão, via de regra, tem de viver e andar na luz. Que luz é essa? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Em outra ocasião ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nós nos transformamos em luz e andamos na luz a partir do momento que você recebe a Jesus no seu coração, a partir do momento que você se converte, se torna nova criatura. Fora disso, você está nas trevas. Ah, mas eu estou nas trevas? Sim, nas trevas. Só está na luz quem tem a luz de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de você. E não adianta frequentar a igreja, não adianta ser bonzinho, fazer caridade. Ou você nasce de novo, para que a luz do Espírito entre, penetre no seu coração e faça morada, ou então você está nas trevas, e bota trevas nisso, tá bom? Então, por que nós devemos viver na luz? É porque nós devemos ser imagem e semelhança de Deus, um verdadeiro retrato de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, eles têm de ver alguma coisa de Jesus em nós. Eu não estou falando de beleza física, ninguém sabe como é que era Jesus. Pinta um monte de quadro aí, ele com olho azul, outros com olho verde igual o meu, outros castanho. Já vi Jesus pintado de negro, não sei. Então, eu estou falando que as pessoas precisam ver o amor de Jesus nas nossas vidas. Jesus disse: olha, depois que você se converte, depois que o Espírito Santo passa a morar no seu coração, a luz do Espírito de Deus, você vai ser como um rio de águas vivas a jorrar. Sai do nosso coração aquilo que nós temos. Se temos Jesus, ele tem que sair. Quando andamos, quando falamos, com os nossos gestos, atitudes, com a nossa vida em geral. Não tem como. Não tem como. Então Jesus era a imagem perfeita de Deus. Por que nós devemos ser o retrato de Jesus? Os discípulos chegaram até Jesus e falaram: Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele respondeu para eles? Quem sabe? Levanta a mão. Falou: queridos, quem me vê a mim, vê o Pai. Se alguém te desafiar e falar: mostra-me Jesus, você vai falar: olha, quem vê os meus atos, minhas atitudes, está vendo Jesus. Jesus era o retrato de Deus. Ele disse: olha, vocês estão pedindo para mostrar o Pai, vocês estão olhando para Ele. Olha aqui, eu sou igualzinho a Ele. Tudo que eu faço, eu não faço nada sem a ordem dEle, sem direção dEle. Eu sou a imagem, eu sou o retrato de Deus, Jesus falou. Então quem me vê a mim, vê o Senhor. Amém? Então Paulo, queridos, ele escreveu essa carta toda. Depois você dá uma lidinha, é pequena, não? Você vai gastar, são 6 capítulos apenas. Você vai ver como é que o cristão deve andar na luz, como é que o cristão se enche do Espírito Santo. É simples, não é? Então Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso para que ela fosse a imagem de Jesus. E o que Deus pede de nós hoje, nos últimos dias, é que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. É que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus nas nossas vidas. Amém? E funciona desse jeito.
Então Paulo escreveu, e se você der uma lida na carta toda, lá no capítulo 5, versículo 8, eu não vou ler, mas ele diz, olha, vocês precisam, para ter a imagem de Jesus em vocês, para serem cheios do Espírito Santo, para que as pessoas vejam Deus na sua vida, você precisa andar na luz, deixar Deus guiar os seus pés. Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não são guiados por aquilo que vemos. Nós não andamos por aquilo que vemos ou sabemos, nós andamos pela fé. O justo vive pela fé. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso é que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E isso, queridos, é todo dia, é diário, tem que ser logo de manhã. Você já ora, você já lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus. Isso é coisa rápida, irmãos, é alguns minutos. Então, queridos, nós precisamos deixar Deus guiar as nossas vidas, conduzir a nossa vida, porque muitas vezes agimos por aquilo que conhecemos, por experiência própria. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós devemos buscar a Deus e pedir a Deus para nos guiar todos os dias. Devemos andar na luz, porque quando andamos, Jesus disse, olha, quando você anda na luz, você não tropeça e não cai. Sabe quando a pessoa tropeça e cai na vida? É porque ela não está andando na luz. Ela está indo no impulso emocional, ela está indo por conta própria. E a última coisa que Deus quer que você faça, Ele quer que você confie nele para guiar os seus pés. Amém? Aleluia. Segunda coisa, Efésios 5:1 diz que devemos imitar a Deus. Nós devemos imitar Jesus em tudo que Ele fazia. Quando pegaram, vou dar um pequeno exemplo, pegaram aquela mulher lá em adultério, todo mundo queria dar pedrada para todo lado, tá? Todo mundo com a pedrinha na mão, pedrinha que eu falo desse tamanho, para apedrejar a mulher, a lei. Chegaram até Jesus e, mestre, ela foi pega em adultério e a lei manda apedrejar e já está todo mundo aqui preparado. Jesus continua escrevendo lá no chão. E ele diz, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ficaram sem graça. Saiu vazar, todo mundo jogou as pedrinhas no chão e vazou. Ele perguntou, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O grande problema nosso, queridos, é que não é tão simples assim ser como Jesus. Perdoar às vezes, a gente não dá conta de perdoar uma simples palavra que alguém falou para nós. Ou que falou ou que não falou, né? Também. E guardamos aquilo ali no coração. Nós precisamos, queridos, para sermos cheios do Espírito Santo, temos de aprender a perdoar. Por pior que esculache com você, nós precisamos aprender a andar na luz, deixar Deus guiar as nossas vidas e imitar a Deus, imitar a Jesus. Amém? Terceira coisa, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos aprender de Cristo. Efésios 4:20. Ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Precisamos estar cheios do amor de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que tem o amor de Deus na sua vida. Aquela multidão gigante, 5 mil homens, não contaram nem mulher, macaco, papagaio, menino. 5 mil pessoas. Os discípulos falaram, Senhor, despede esse povo. Olha aí, relógio, está quase na hora da janta.
Jesus falou: despede esse povo, vocês não têm compaixão deles não. Estavam longe da cidade, eles vão chegar lá mais mortos do que vivos, de fome. Arruma alimento para eles. Senhor, você tem uns peixinhos, uns pães. Pois é, já tem muito. Jesus tinha compaixão da multidão, ele tinha compaixão do homem, das pessoas. E muitas vezes, queridos, nós estamos preocupados só conosco. Muitas vezes queremos só: venha a nós, vosso reino, nada. Não nos preocupamos com as pessoas, se elas estão bem ou não. Precisamos aprender de Cristo, amém? E por último, queridos, Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Sabe por que devemos buscar o poder de Deus, encher do poder de Deus? É porque somente cheios do Espírito Santo nós conseguimos praticar e sermos cristãos de verdade. O coração do homem é mau, enganoso, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele se torna quebrantado, humilde. Não confunda humildade com pobreza, por favor. Porque o que eu conheço de pobre orgulhoso é os montes. Não tem nada a ver pobreza com humildade, tá? Ah, aquela pessoa é tão humilde, anda de chinela havaiana, anda de bermuda, anda disso, anda daquilo, umas roupinhas. Isso não é humildade, nunca foi. Você vai conversar com o freguês, ele está cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de tranqueira no coração. E eu já convivi com pessoas que, se ele quisesse acender o fogão dele, toda hora que fosse fazer café com nota de 100, de 200, ele podia, que não ia fazer falta nenhuma. Mas a pessoa nunca transpareceu o que tinha. Pessoa humilde, que convive com a gente, simples igual nós, tranquilamente. Isso é humildade. Isso é humildade. Então, queridos, nós estamos buscando o poder de Deus, queremos encher do poder de Deus, encher do Espírito Santo, porque só podemos viver como cristãos nesse mundo cheio de trevas se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o diabo é cheio de manobras, como diz o Lucas, cheio de manobra radical, cheio de engodo, cheio de engano. Ele faz tudo para que você não se encha do Espírito Santo, ou então para que você se encha do Espírito Santo numa reunião e logo ali na porta você esvazia tudinho. Muitas vezes, queridos, nós nos enchemos aqui do Espírito Santo e ficamos felizes e todo mundo olha para você e fala: Jesus, esse irmão é demais. Aí chega em casa, parece que da igreja para casa o diabo, ele sempre tem aqueles espinhos de laranjeira, já viu desse tamanho assim? Aí no caminho ele faz assim, o balão estava cheio, chega em casa murchinho. Primeira coisa que a mãe fala, primeira coisa que o pai fala, dá uma patada. Segunda coisa, um coice. Terceira, já começou o xingamento. Precisamos andar na luz, sermos transparentes, sermos guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos guia, nos direciona. Lâmpada, presta atenção, como é que você anda na luz? Obedecendo a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é andar na luz, é obedecer a palavra de Deus. Se ela diz para você honrar pai e mãe, honre pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra.
é o primeiro mandamento com promessa. Sabia disso? Então, quando você é obediente ao pai e à mãe, mesmo o seu pai te contrariando, mas ele falou uma coisa, obedeça. É a cadeia de autoridade que é usada por Deus. O pior pecado que você pode cometer, tirando falta de perdão, pecado contra o Espírito Santo, é o de rebeldia. Se você der uma olhada no Velho Testamento, todo pecado de rebeldia, o juízo vinha de imediato. E isso é quando as pessoas cometiam algo, faziam algo, transgrediam um mandamento, ou quando eles omitiam. Faziam alguma coisa que não estava autorizado por Deus. Vocês lembram quando os filhos de Arão foi lá e ofereceu fogo estranho na presença de Deus? O que aconteceu? De imediato, Deus torrou todo mundo. Vocês lembram quando eles desobedeceram a Moisés? Moisés, você fala demais, você já está velho, caduco, quem sabe das coisas é nós. É nós, velho. Moisés falou assim: se eu sou servo de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Nem ele sabia. Se eu sou servo de Deus, Deus vai fazer algo aqui que nem eu sei. Deus falou: Moisés, afasta. Ele abriu a terra e engoliu vivo 700 e poucas pessoas. Terra abriu, caiu todo mundo lá com tenda e tudo, macaco, papagaio, batom, ruge, pó de arroz descendo. E até tchau. Sabe o que é isso? Quebra de autoridade. O juízo vem. Então nós precisamos andar na luz, imitar a Jesus. Jesus dizia: olha, eu não faço nada sem meu Pai mandar. Tudo que eu faço aqui, todo milagre, todo sinal, toda palavra liberada, foi porque Deus mandou. Ele conhecia a autoridade. Então nós precisamos também encher-nos do Espírito Santo. Aí nós seremos cristãos de verdade. Principalmente nesses últimos dias. Estamos nas últimas horas. Então muitas vezes estamos preocupados demais com família, trabalho, casa, compra, amigo, igreja, carro, rede social. Presta atenção numa coisa. A nossa principal preocupação deve ser estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando a trombeta tocar, os céus vai se abrir e Jesus vai descer e a igreja vai subir. Aí não dá tempo mais. Aí não tem como mais comprar azeite. E agora nós precisamos pagar um preço, buscar, orar, jejuar, insistir com Deus. Senhor, me encha do Espírito Santo. Senhor, me encha do teu poder. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, eu quero ser santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É ser separado, é estar cheio do Espírito Santo. Por isso nós devemos orar, buscar a Deus, porque Jesus está às portas. E quando Ele voltar, Ele vai arrebatar a igreja. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos nos encher do Espírito Santo, porque os dias são maus. Mas eu quero que você saia daqui cheia do poder de Deus.
para viver uma vida cristã normal, uma vida cristã tremenda, para que as pessoas olhem para você e vejam o amor de Deus, o poder de Deus, a graça do Senhor, a autoridade de Deus na sua vida. Quantas e quantas vezes, desde adolescente, eu insisti com Deus: Senhor, eu quero autoridade no Espírito, na palavra. Senhor, eu quero autoridade para expulsar demônios. E essa autoridade só vem quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ter autoridade sobre as enfermidades, ordenar e elas saírem, orar e as pessoas serem curadas, transformadas, libertas. Mas eu orei, eu insisti, até que Deus veio. Só, queridos, que eu não parei por aí. Eu estou orando até hoje: Senhor, me encha. A cada dia eu tiro um tempo para orar e pedir: Senhor, me encha com teu Espírito, inunda o meu coração, derrama do teu poder sobre a minha vida. Eu não sou nada sem o teu poder. Eu não consigo, eu não posso, se o Senhor não me encher com o seu Espírito. Mas cheios do teu Espírito, eu e Deus somos a maioria. Cheio do Espírito Santo, você e Deus é a maioria. Você vai conseguir vencer o pecado, vencer o assédio dos demônios, vencer o assédio do mundo, vencer a carne. Deus vai te renovar, restaurar. A hora é agora, o dia é agora. Comece a orar, vamos ficar de pé. Comece a orar, a buscar o Senhor. Hoje é um dia especial. O Espírito do Senhor será derramado sobre todos nós, porque Deus marcou este encontro conosco nesta noite. Queremos ser o retrato, a imagem de Jesus. Quando as pessoas olharem para nós, oh Deus poderoso, envolto em tua presença, fale com Deus. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Oh, só queremos a ti, ó Deus. Oh, vem com teu poder. Não queremos nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero